Bom, aproveitem muito o treinamento. Esse treinamento é no ramo de auto, com o nosso analista, o Kevin Barros, tá bom? E eu, a Gabriela, o Laudemir e a Roberta, nós somos executivos comerciais aqui do atendimento digital. Muito prazer, vamos dar um tchauzinho aí, né? E as dúvidas vão ser respondidas no chat, tá? E com o link da pesquisa também, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Esse treinamento ele vai ser gravado e a gente vai enviar o material no final do dia para vocês. Para quem responder a avaliação, já vai cadastrar o e-mail e a gente vai poder enviar todo o material com o e-mail que foi cadastrado na nossa pesquisa, tá bom? Bom treinamento para todos vocês e Kevin, pode ficar à vontade para iniciar, tá bom? Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Sim, Sim, Show, obrigado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempinho de todo mundo aí nessa parte da manhã. Meu nome é Kevin. Eu sou integrante aqui da equipe do produto automóvel individual, tá? Eu trabalho na área do portfólio de produtos. Hoje a gente vai ter um conteúdo um pouco extenso aqui, tem bastante coisa para a gente falar, tá? Que vai ser aí todos os produtos do auto individual da companhia, tá? Já vou projetar aqui a tela. É, Não gosto de falar que é um treinamento, se eu falar que é um treinamento eu fico nervoso, tá? Então estamos em um bate-papo aqui, todo mundo. Sintam-se à vontade para mandar as perguntas, tá? Daí, Rô, Eli, quem tiver dando suporte nas perguntas, pode ir separando aí o que for aparecendo com mais frequência, ou que for uma pergunta mais legal aí, a gente já vai abordando durante aqui o andamento do treino. ai, perfeito, Kevito. eu acho que o Kevin tá com o mudo ativado. Oi? Aí, ok. Agora sim, Aê. amigo, agora vai. Eli, quer falar rapidinho também para a gente começar aqui? Pessoal, prazer, eu sou Eli, também faço parte do time aí de Produto Alto. Futuramente serei eu a próxima apresentadora aí, né? No bate-papo, da roda de conversa. É, sou nova aqui na equipe, né? Meu parceiro, meu grande aliado aqui é o Kevin, estou muito feliz porque sou aprendiz dele e ele sabe muito. Aproveitem muito, não levem para vocês as dúvidas, tragam para a gente. Se ficar mais à vontade aí para mandar por e-mail, que seja, estamos sempre abertos, tá? Estamos aqui para auxiliá-los, para ajudá-los a fazer acontecer. Show. Obrigado, Eli. Vamos lá então, pessoal. Vamos seguindo aqui com a telinha do Cresça, né? O programa aí que o Grupo HDI adotou para o ano de 2025, que visa trazer muitas novidades, né? Muita coisa legal aí para incentivar e melhorar as vendas do auto para todo mundo, tá? Vamos seguindo aqui. Então, para a gente dar um contexto aqui, somos parte de um dos maiores grupos de seguro do mundo, né? Depois da aquisição da Liberty, né? A transição Liberty para a Yellow, a gente passou a ser a segunda maior no ranking do Brasil, né? Então, hoje, contemplando aí as marcas Yellow, HDI e Aliro. A Yellow, partindo aqui do conceito de ser uma marca flexível, que combina liberdade e inovação, que já nasce com experiência e história, né? A HDI sendo uma marca justa que combina segurança e precisão em toda a jornada. E a Liro sendo a nossa marca de combate, né? Uma marca acessível que combina opções enxutas e preços muito competitivos. Vou colocar aqui o laser para a gente conseguir acompanhando juntos, tá? E aí, corretores, qual o maior desafio na venda de seguro de automóvel? Tirando o preço, tá? Pelo amor de Deus, o preço é muito difícil em tudo, não é só no seguro. Então vamos lá, ó. A gente hoje tem um portfólio com 18 produtos, tá, do seguro de automóvel, sendo 7 produtos da marca Yellow, tá, entre os produtos individuais e de frota, 8 produtos da marca HDI e 3 produtos da marca Liro, tá?
Hoje a gente vai dar um foco aqui nos individuais, tá? Então hoje a gente pode separar também aqui por três seções que a gente vai navegar aí, tá? Os seguros de proteção completa, né? Para hoje, né? A gente já está tentando trazer aqui, se libertar um pouco do segurez, mas ainda é difícil. Mas provavelmente aqui a maioria conhece proteção completa como seguros compreensivos, né? Os seguros de proteção para roubo e furto, né? Visando aqui coberturas para indenização integral. E os produtos de RCF, né? Os famosos produtos com coberturas apenas para terceiros, tá? Então, a gente vai navegar aí por esses produtos e começando aqui pelo seguro de proteção completa, né? Que são aqui os produtos compreensivos, tá? Falando dos produtos compreensivos, a gente tem 7 opções, tá? No portfólio hoje, ou seja, dá para atender todos os tipos de cliente, qualquer tipo de necessidade, tendo em vista aí o que o mercado de seguros oferece hoje. E aqui, para a gente dar uma introdução um pouquinho básica, né? Já que a gente vai passar por várias características aí de todos os produtos, nós temos aqui, começando pelo auto exclusivo, um produto que já fala por si só, né? Ele visa aqui atender clientes de alto padrão, né? Para veículos a partir de R$ 300.000 até R$ 2 milhões, tá? No valor de IS do carro, tá? A gente vai ver aqui que ele sempre tem opções mais abrangentes, né? Pacotes de assistência 24 horas diferenciados e coisas do tipo, tá? O alto perfil seria o seguro compreensivo, digamos aí, padrão, né, de entrada para o produto Yellow, tá? É um produto flexível que vai aceitar os veículos de até 300 mil. Na HDI, nós temos também o alto perfil, tá? Com o mesmo nome aqui da Yellow, só que esse é HDI. O alto perfil HDI é o seguro aqui onde a gente vai ter a maior concentração, né, de coberturas, né, de opções para personalizar aí o que o cliente precisa. Dentro do alto perfil, nós também temos a seção aqui para moto, tá? Então, a gente vai passar aqui quais são as diferenças, o que está disponível no alto perfil e o que não está disponível para moto e vice-versa. O alto básico, tá? Que seria o quê? É um seguro compreensivo também, visando um custo mais vantajoso, né? Um custo mais competitivo. Ele tem opções de contratação mais restritas e a única, a grande diferença dele para os outros produtos é o quê? O uso de peças compatíveis, tá? E não peças originais na hora de execução dos reparos. A gente também vai se aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. E aí, por último, nós temos nossa bebezinha aqui, né? A Aliro, tá? A Aliro para os seguros compreensivos, nós vamos ter aqui o Aliro Alto M, que seria um seguro compreensivo comum, tá? O que a gente vê no mercado. A diferença aqui da Aliro para as demais marcas, quais são? A sensibilidade dela para aceitação, tá? Então, nem tudo que vocês veem aceitando na Yellow ou na HDI vai ter uma aceitação na Liro, seja pela limitação de aceitação do valor de IS dela, dos veículos, ou pelos filtros ali de subscrição que ela tem, tá? E as coberturas um pouquinho mais enxutas do que a gente está acostumado a ver no mercado. Isso fazendo o quê? Que ela tenha uma boa seleção ali do risco, possibilitando um custo competitivo e também por oferecer as coberturas um pouco mais enxutas, não ter ali a abrangência que a gente encontra tanto na Yellow quanto na HDI, ela consegue fornecer aí esse custo ligeiramente mais em conta, tá? E por último temos o Aliro Pop, que é basicamente aqui o Aliro M, tá? Mas similar ao Auto Básico, que ele faz o quê? Ele torna obrigatória, né, a reparação do veículo ser realizada com peças compatíveis e não peças originais, tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos aqui como característica comum entre todos esses produtos, eles são produtos compreensivos. Isso quer dizer o quê? Eles cobrem
colisão, incêndio, roubo, furto e danos da natureza, tá? Danos da natureza a gente pode entender como o quê? Alagamento, chuva de granizo, né? Danificar ali a lataria do veículo, teto, capô, coisa do tipo. Queda de árvores, tá? Esses são os eventos mais comuns, mas a gente tem aí uma gama de possibilidades, né, para danos da natureza. Aí aqui a gente tem a comissão entre os produtos, tá? Então, um consenso aqui entre o grupo hoje, o limite mínimo de comissão para todos os produtos é de 10%. E na Yellow e a Liro nós temos ali a comissão possível de até 30%, na HDI 25%, tá? Para aceitação dos veículos, pessoal. Então aqui o auto exclusivo, a gente vai ter aceitação a partir de 300 mil, tá? No valor de veículo, até 2 milhões de reais, tá? Até 700 mil reais, pessoal, isso aqui é cotado na ponta, tá? Ele não vai para a mesa de um subscritor, tá? Vocês não precisam esperar uma análise para apresentação do cálculo, tá? A partir de 700 mil, a cotação é feita ali no portal, né? No cotador Personal Lines, e vai para a mesa de subscrição, tá? Onde isso vai ser visto ali em um SLA de até 2 horas e é retornado ali o cálculo, né? Se houve aceitação ou não, o custo. E a partir desse retorno, uma ferramenta aqui que o Auto Exclusivo já começa a oferecer é o quê? A ferramenta de repique, tá? Então, pelo próprio cotador que vocês realizaram ali a cotação, teve o retorno do subscritor, não teve um custo muito atrativo, ou vai precisar ali de algum pequeno acerto para conseguir fechar o negócio, solicita o repique, tem o mesmo SLA para retorno, e aí a gente vê se consegue flexibilizar para ter a Acho que ela contratação, não se entendeu, não. moço. Ele não localizou a apólice. É... E aí nós já podemos passar aqui para o alto perfil também, tá? O alto perfil na Yellow, ele tem aceitação de até 300 mil, tá, no valor do veículo. Acima disso, hoje, somente no auto exclusivo, tá? E aqui no alto perfil, seja para veículos ou moto da HDI, nós temos aceitação em até 600 mil de S, tá? Então, para esse meio termo aí que a gente encontrar de veículos de 300 mil até 600, além do auto exclusivo, também é possível cotar na HDI aí para ter mais uma opção para o cliente, tá? O auto básico, que é o que usa as peças compatíveis para reparo, aí essa aceita dele é até 120 mil. Enquanto na Alírio a gente tem aqui para o produto compreensivo 150 mil para aceitação, tá? Falando de percentual FIP, tá? Para quem pode ser muito novo aí na corretora, a FIP é um instituto, tá, atuarial, que faz a divulgação de diversos estudos, tá? Porém, ele é mais conhecido aí, né, pela divulgação do valor de mercado dos veículos, né? Por um consenso de mercado aí, todas as seguradoras usam esse índice da FIP, tá? Pro valor médio de contratação. E aqui a gente começa a ter algumas características. Kevin, pronto. Pronto. Na Yellow, a gente vai ter a possibilidade de contratação aí de 80% do valor da FIP até 110% da FIP, tá? E a lógica apresentada aqui vai se aplicar para qualquer uma das marcas, que é o quê? Abaixo de 100% da FIP, a gente tem o quê? Aqueles veículos que eles geralmente têm algum tipo de depreciação. Qual que é essa? Ele tem algum histórico de leilão, ele tem algum histórico de sinistro, o que faz com que a gente identifique que ele já tem um valor depreciado de mercado. Muito provavelmente o segurado não comprou ele pelo valor que de fato o veículo vale, tá? Então, nesses casos, quando vocês fazem a cotação direto aí nos cotadores Yellow, HDI ou Aliro, a gente já tem os filtros que vão identificar esse tipo de característica, tá? E aí, automaticamente, o sistema fala assim, ó, para esse veículo a gente vai aceitar 90% ou 80%,
tá? Que é o quê? A gente já identificou ali alguma característica de depreciação do veículo. Por isso aqui a contratação abaixo do 100% FIPE, tá? E aí, em contrapartida, para veículos novos, a fim de diminuir a diferença, né, do valor de mercado, às vezes, para um valor que o cliente já tem financiado, ou algum acessório ali, alguma coisa que ele colocou no veículo que agregou um valor a mais, né, na compra daquele carro, ele tem a opção também de fazer a contratação em 105 ou 110% da FIPE, tá? Isso se aplica aqui, a lógica, tanto para os produtos IELO quanto HDI, tá? No auto básico, a gente não tem a contratação de 100% da FIP, já visando ali aquela questão do custo mais acessível para o cliente que não quer pagar caro, mas quer um seguro compreensivo, tá? E a mesma lógica que se apresenta nos produtos Aliro, tá? Sendo de 70% a 110% ou de 70% a 100%, tá? Aqui, pessoal, nós temos as coberturas de RCF, tá? Ou de RC, ou de responsabilidade civil, ou para terceiros. O fato aí, a regrinha de ouro é que o quê? No mundo do seguro começou com responsabilidade civil ou RC, a gente sempre está falando de garantias para terceiros, para outras pessoas, e não para quem está com aquele bem, é o proprietário do bem ou segurado, tá? Então, aqui nós podemos dividir as coberturas de RCF nas coberturas de danos materiais, danos corporais e danos morais, tá? Danos materiais, pessoal, tudo que está vinculado ao dano físico, ao bem tangível, tá? Ao valor tangível daquele bem. Isso falando de seguro de carro, é mais comum a gente assimilar sempre o quê? O dano de um carro com o outro, tá? Então, eu bati ali o meu carro no carro do vizinho, em qualquer carro que está na via aí, na rua, eu automaticamente já consigo caracterizar ali um dano material, tá? Mas não se restringe só a isso, tá? Qualquer dano material pode entrar dentro dessa cobertura. Isso quer dizer, portões, cercas, postes, bicicletas. Aí a imaginação é o limite, tá? E aí, além dos danos materiais, nós temos os danos corporais, tá? Os danos corporais, ele já está mais vinculado à integridade física de outra pessoa que eu posso ter prejudicado em um acidente, tá? Então, isso pode ser desde um atropelamento até, por exemplo, tive uma colisão carro com carro, só que eu lesionei, né? Houve algum ferimento no motorista que estava aí no veículo terceiro. Isso também se enquadra como um dano corporal, tá? Então, aqui nós temos essas duas aqui como as coberturas principais, mas também temos aqui os danos morais, tá? Os danos morais, antigamente a gente tinha aquele conceito de que, é só quando eu xingo alguma pessoa, né? Só quando há alguma agressão ou algo do tipo. É isso também, mas não limitado a, tá? O que que isso quer dizer? Hoje, pessoal, quando a gente tem um sinistro que ele acaba em um âmbito jurídico, seja qual o motivo, é muito comum, para não falar que em quase todos, a gente tem a incidência de danos morais, tá? Por quê? Os danos morais, ele vai indenizar aquilo que fere a ética ou moral do terceiro, tá? Isso pode ser desde o segurado demorar para reconhecer a culpa do acidente, o segurado não responder ao terceiro, o terceiro se sentir na necessidade de abrir um processo jurídico para ter ali a indenização dele por parte do segurado, tá? Então, hoje, a gente vê aí infinitas possibilidades, tá? E já é uma cobertura muito necessária, tá? De se oferecer aos clientes. Por quê? Processos que acabam no âmbito jurídico quase sempre tem ali uma incidência de danos morais na indenização, tendo o segurado xingado ou não, ou algum conceito mais básico, né, que a gente costuma ter nessas coberturas. Pessoal, deixa o microfone mutado, por favor.
Aí, nós temos aqui um conceito de quê? Do valor máximo de contratação dessas coberturas, tá? Na Yellow, a gente tem 1,5 milhão sendo possível. O Ricardo tá com a mão levantada? Tá, o Ricardo tá com a mão levantada. Quer falar, Ricardo, rapidinho? Kevin, a gente está só reforçando para que as pessoas façam, né, tirem suas dúvidas, façam os seus questionamentos via chat, que eu acho que assim flui melhor, tá bom? Show. E, Legal. Qualquer coisa me interrompe aí. e Tá bom. muitas dúvidas que eles estão colocando, você ainda vai apresentar. Ah, Então, tá. sobre quilômetros, a quantidade de acionamento, sobre a Liro e tudo mais. Então, você vai apresentando e Legal. o que não que passar, eu te Legal. aviso. Pessoal, essa primeira parte do treinamento ela é um pouquinho mais robusta, porque a gente está falando do seguro compreensivo, que é o que tem mais características, né? E também é o que tem mais produtos. Quando a gente passar para a seção ali do seguro de proteção para indenização integral ou somente para terceiros, como a gente já vai ter passado por muitos desses conceitos, fica mais fácil e até mais rápido para a gente passar, tá? Então, aqui seguindo, é, na Yellow e na HDI, a gente tem aqui o limite de 1,5 milhão para contratação de coberturas para terceiros, né, de coberturas de RCF, sendo a soma aqui na Yellow, danos materiais, corporais e danos morais, até 1,5 milhão, ou seja, você pode fazer um joguinho ali de quanto que você quer contratar de qualquer um. A mesma coisa se aplica para HDI, tanto no seguro de carro quanto na categoria de motos, tá? No Auto Básico e na Aliro, tendo sempre esse conceito de algo mais básico, visando um custo melhor, né? Assim, ser um atrativo específico de custo para o cliente, essa limitação é bem menor, ficando em 200 e 300 mil, tá? Os danos morais aqui a gente já tem também os valores de limitação dele, a gente já passou pelo conceito. E aqui o APP seria o acidentes para passageiros. A gente tem o quê? Enquanto os danos corporais ele visa atender os terceiros, ou seja, quem está fora do veículo, o APP ele vai cobrir quem está dentro do carro, seja o motorista ou os passageiros, tá? A aplicação é próxima do que a gente tem nos danos corporais, mas não é exatamente igual, tá? E o APP, a gente vai dividir ele em três categorias, que vai ser o APP morte, que visa indenizar aí o motorista ou o passageiro num caso de óbito, né, em um acidente. O APP invalidez, que é esse mesmo conceito, a diferença é que se o segurado sofrer algum tipo de invalidez, né, ele vai ter uma indenização respectiva a essa lesão que ele teve, tá? Então, a gente tem uma tabela, tá? Nas condições gerais do produto, tem uma tabela que pode consultar ali qual que foi o tipo de invalidez que o cliente teve, tá? Nesse caso, se a gente imaginar ali, eu perdi um dedo ou tive uma limitação na movimentação da perna ou algo do tipo, cada tipo de lesão, ela corresponde a um percentual da indenização do valor contratado, e aí isso é aplicado para ele. Então, imaginando que a limitação de movimentação de uma perna, por exemplo, resulte ali em 20% da cobertura contratada, se ele contratou aqui o máximo, que seria 130 mil, ele vai ter 26 mil de indenização, que corresponde aos 20% do tipo de invalidez que ele teve, tá? E aí a gente tem um outro APP, que seria o APP por despesas médicas hospitalares, tá? Esse app já não é tão comum, mas ele está disponível para contratação, que é o quê? Tem esse mesmo conceito para quem está dentro do veículo, seja motorista ou passageiro, mas houve um acidente que houve lesões nas pessoas que estavam dentro do carro, isso aí vai cobrir o quê? Custas médicas com exames, com medicamentos, com consultas em especialistas e coisas nesse âmbito, tá? Estou passando aqui, vamos para a próxima.
Como coberturas adicionais, pessoal, peraí. Ativei, pode seguir. Como coberturas adicionais, a gente vai ter uma gama de opções aqui, várias opções mesmo em todos os produtos, tá? Então, começando pela Yellow, teste. Pessoal, por favor. Mauro quer falar? Alguém está com o microfone aberto aí. Boa, vamos lá. Falando aqui das coberturas adicionais, pessoal, a gente vai ter uma série de opções, tá? Os danos morais a gente já falou um pouquinho, tá? A extensão de garantia 0 km, como que ela funciona? Só um momentinho. Pronto. A cobertura de extensão de garantia 0, pessoal, como que ela funciona? Camila, por favor, você pode deixar o seu microfone mutado? Obrigada. Hoje, quando a gente faz a compra de um veículo 0 km, toda companhia ela tem que dar 3 meses de garantia do valor de zero daquele carro. Isso quer dizer que, embora o carro ele seja 2025, por exemplo, ele tem um valor agregado ali nos 3 primeiros meses, obrigatoriamente, de que ele tem um valor superior ali que considera ele como um veículo novo, um veículo 0 km. Então, automaticamente, todos esses produtos aqui, eles dão esses 3 meses de garantia do valor de zero do carro, nos casos de indenização integral, tá? A extensão de garantia, ela faz o quê? Eu posso aumentar esse valor aí de tempo de garantia do veículo zero para 6 ou 12 meses, fazendo com que o veículo ele tenha direito a esse tipo de indenização por um período maior, tá? É, Despesas extras a gente tem, despesas médico-hospitalares, que a gente já falou um pouquinho. A extensão de perímetro, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre extensão de perímetro no final do conteúdo, que vai abranger extensão de perímetro, carta verde, SUAPEX, todo esse conceito de coberturas fora do Brasil, tá? Então eu vou deixar aqui os detalhes da extensão de perímetro um pouquinho mais para frente. Cobertura adicional de blindagem, tá? Uma cobertura obrigatória de contratação na Yellow, tá? Então, o veículo é blindado, se agrega ali o valor de acessório, né, da blindagem para o veículo. Cobertura de acessórios, cobertura de higienização. Isso quer dizer, o cliente sofreu ali um evento de alagamento, tá? Avisou um sinistro e viu que a franquia não foi atingida, tá? Mas ainda assim sofreu ali o evento, então o veículo tá sujo, né? Sofreu com a entrada de água e coisa do tipo. A despesa de higienização ela dá uma verba, tá? Não desconta bônus do cliente. Ela concede essa verba para o cliente fazer propriamente a higienização, tá? Nenhum reparo vinculado à parte elétrica ou parte mecânica, mas aí essa quantia serve ali para o procedimento, né, de higienização em todo o estofado do veículo, seja carpete, bancos e coisas do tipo. Proteção roda e pneu, tá? Aqui uma cobertura adicional muito legal, pessoal. Ela visa o quê? O cliente está trafegando na via, tá? Passou por um buraco, uma pedra, um desnível ali e danificou a roda, o pneu, a suspensão, enfim, tá? O que acontece? Aqui ele vai ter uma franquia específica, tá? Para essa cobertura, bem mais acessível que a cobertura de casco, tá? E ali, imaginando que ele teve um dano desde o rasgo do pneu, por exemplo, a trinca da roda, ou toda ali algum componente da suspensão, ou até a suspensão toda de uma caixa de roda, tá? Ele faz esse aviso de sinistro nessa cobertura aqui, tá? E todos esses itens podem ser acionados dentro desse mesmo evento, tá? Então, roda, rasgo no pneu, né? Pneu, trinca de roda, e aí
todos os componentes de suspensão de uma das caixas de roda. Ah, eu danifiquei 2 rodas nesse mesmo evento. Hoje ainda não há cobertura, tá? É somente uma mesmo. Cobertura de pequenos reparos, isso quer dizer o quê? Tive um sinistro, tá? Fiz a vistoria e não atingiu o valor da franquia, tá? O que vai acontecer? A cobertura de pequenos reparos, ela garante a mão de obra do valor de até R$ 1.000, tá? Para os reparos aí desse sinistro que não atingiu a franquia. E o cliente, ele compra as peças necessárias ali para troca, tá? Então, imaginando ali que o veículo já está na oficina e ele já tem a relação ali de todas as peças que precisa comprar, é, ele paga isso diretamente para a oficina, a seguradora arca com esses R$ 1.000 de mão de obra para executar ali o serviço que não chegou ali na franquia que ele tinha estipulado para caracterizar uma perda parcial, tá? A gente tem aqui a cobertura acessória também de cabo de carregamento, tá? Esse daqui é para veículos elétricos ou híbridos, tá? Os veículos eletrificados que a gente tem chamado hoje. E ele visa cobrir o quê? O roubo ou furto do cabo de carregamento, tá? Isso quer dizer que eu vou ter ali uma franquia bem mais acessível também, que é a franquia de casco, tá? E eu tendo um evento ali específico com o cabo de carregamento do meu veículo, eu pago essa franquia para ter acesso à indenização somente ali do cabo, sem o desconto do bônus também, tá? E aqui também a cobertura de kit gás, que assim como a cobertura de blindagem, é uma cobertura obrigatória de contratação para os veículos que têm esse tipo de adaptação, tá bom? Lembrando que, pessoal, blindagem ou kit gás, eu informei ali que o veículo tem blindagem ou tem kit gás, eu não contratei a cobertura, o sistema não permite calcular, tá? Ele fala, ó, para veículos com esse tipo de adaptação, você vai ter que contratar o valor mínimo de X para prosseguir. E aí você coloca lá o valor mínimo de contratação e aí o cálculo é apresentado, tá bom? Partindo aqui desse mesmo conceito da Yellow, nós temos todas essas coberturas também na HDI, tá? A diferença é que aqui a gente tem a extensão de danos corporais para sócios e dirigentes, mas isso se refere apenas a uma cobertura do frota, tá? E não do auto individual, que é o foco aqui hoje, pessoal. Para moto, a gente vai ter uma cobertura diferente, tá? Disso que foi apresentado aqui no alto perfil da HDI, que é a indumentária de proteção. Isso quer dizer que, em um caso de indenização integral de moto, tá? Além do valor do bem, né, da moto por si só, também tem uma indenização extra visando ali o traje do motociclista, tá? Isso vai desde capacete, macacão, luva, botas, tá? Tudo isso entra aqui nessa indenização adicional, caso ele tenha cobertura contratada, tá? E aí, passando para os seguros mais básicos aqui, novamente, visando o custo, no auto básico a gente tem a possibilidade só de 3 contratações de cobertura adicional e na Aliro 2, que seriam os danos morais e os pequenos reparos. Falando de assistência, aqui o pessoal deve estar ansioso. Começando aqui pelo auto exclusivo, o auto exclusivo, pessoal, ele só tem um pacote, tá, de plano de assistência, e esse pacote contempla todos os serviços nas maiores quilometragens e maior quantidades de acionamento, tá? Um grande diferencial aqui que o auto exclusivo tem, tá? A, o acionamento da assistência 24 horas, ele pode ser feito para o segurado de outros veículos, tá? Então, de repente, ali o segurado não pegou o carro dele, não estava fácil de sair, ou era dia de rodízio, algo do tipo, usou o carro do filho, o carro da esposa, o carro do irmão, ou de quem for.
e precisou da assistência 24 horas, mesmo não sendo o veículo segurado, ele pode fazer estacionamento de outro veículo, tá? Então, essa daqui é uma característica exclusiva aqui da nossa assistência do produto auto-exclusivo, tá? Falando aqui do alto perfil, nós teremos 3 planos de assistência, sendo o básico, tá? Limitado a 300 quilômetros de guincho no caso de sinistro e 200 quilômetros no caso de pane. O plano intermediário, que ele é sem limite de quilometragem para os casos de sinistro também, e 600 km nos casos de pane, tá? E no plano superior, ele também é sem limite para os eventos de sinistro e tem a limitação de 1.000 quilômetros nos casos de pane, tá? Essa daqui é a distribuição hoje. Lembrando que o plano básico, ele geralmente já contempla as principais preocupações dos clientes, né? Quando a gente está falando de assistência 24 horas. Quais são elas? Preciso de um guincho, preciso de uma troca de pneu, uma carga de bateria, um chaveiro, porque eu tranquei a chave dentro do carro, tá? Então, todos esses serviços aí que a gente vê como mais comum e os mais simples também estão já dentro do pacote básico, tá? De todos os serviços aqui que a gente vai passar. O que muda aqui do básico para o intermediário superior é a quantidade, além da quilometragem do guincho, né? Vai ser a quantidade de serviços oferecidos, tá? A gente vai ter, por exemplo, um leva e traz para revisão, vai ter o motorista amigo, né? Então o cliente foi fazer um exame de vista, não pode voltar dirigindo, ou ele vai para uma festa, sabe que vai beber. Vou pedir aí o motorista amigo, tá? Então aqui são serviços a mais agregados, tá? Mas lembrando que a maioria dos serviços já contempla aqui já contemplado nos planos mais básicos, geralmente já atende aí o que o cliente procura, tá? É, E a quilometragem, a gente vê que 80% para mais aí, um pouquinho mais de 80% dos guinchos acionados, eles têm ali a quilometragem acionada inferior a 200 quilômetros. Então, muitas vezes aqui a assistência mais básica já cobre o que o cliente precisa, mas aí vai realmente da necessidade de cada um, tá? Na HDI, a gente tem aqui a mesma distribuição de plano essencial, especial e superior, só que a HDI não tem essa limitação diferente para os eventos de pane ou de sinistro. Então aqui a gente tem 200 quilômetros para pane e sinistro, 600 km para pane e sinistro e sem limite com a mesma aplicação também, tá? No auto básico, mais uma vez, visando o custo, né? Ele só tem o plano essencial e se o cliente quiser, não é desejável, lógico, ele pode não contratar assistência 24 horas também, tá? Já na Alira, nós temos 3 pacotinhos aqui de serviço. O PMG, eu lembro aqui sempre pequeno, médio e grande, né? O P e o M com as mesmas quilometragens, sendo 300 quilômetros para sinistro e 200 quilômetros para pane, a diferença é que o M ele vai ter mais serviços agregados que o P. Aí entra naquela questão que a gente falou de translado de corpo, né? E outras assistências não tão habituais. Ou seja, sempre o basiquinho aqui no P. Se ele quiser uma relação mais completa aí de serviços de assistência 24 horas, buscar ali os planos mais robustos, né? E o G, tá? Ele tem a mesma composição aqui de serviços oferecidos que no M, só que com a quilometragem um pouquinho maior, sendo 500 quilômetros para sinistro e 400 quilômetros para pane, tá? Na Yellow e na HDI, pessoal, nós temos os limites de acionamento por serviço, tá? A quantidade de acionamentos por serviço é melhor consultar sempre nas condições gerais, mas a grosso modo,
toda assistência tem ali uma média de acionamento de 3 serviços por vigência. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui no alto perfil eu contratei o plano básico, eu posso acionar 3 guinchos, 3 chaveiros, 3 trocas de pneu e daí por diante. Só tem que se atentar mesmo aos limites que constam em condições gerais. A mesma coisa se aplica aqui no HDI, tá? A diferença da Aliro, pessoal, qual que é? Aqui a gente tem o limite de assistência para o pacotinho completo, tá? Sendo que no plano P eu tenho 3 assistências na vigência, no M eu tenho 4 e no G eu tenho 6. Isso quer dizer que eu acionei 3 guinchos aqui, acabou as minhas assistências daquela vigência. Assim como eu acionei, por exemplo, um guincho e 2 trocas de pneu. Também cessou, tá? Porque eu estou limitando aqui aos três acionamentos. Então, aqui a gente tem o acionamento contabilizado pelo grupinho todo de assistência, enquanto na Yellow e HDI vai ser o acionamento por serviço, tá bom? Falando aqui da cobertura de vidros, pessoal, essa daqui acho que já é um conceito bem comum, né, para todos aqui, que vai ser, a gente vai ter, tanto na Yellow quanto na HDI, plano básico, intermediário, superior, ou essencial, especial e VIP. A gente promete que daqui a um tempo a gente unifica, tá, esses nomes, tá, para facilitar o grupo, né, as marcas, quando a gente estiver falando, mas no momento ainda não foi possível, tá, mas novidades virão. Aqui a gente vai ter o quê? O plano básico cobrindo apenas os vidros, isso quer dizer vidros laterais, para-brisa e vidro traseiro, tá? Isso tanto para o básico quanto o essencial. O plano intermediário cobrindo farol, lanterna, retrovisor e para-choque, tá? Além dos vidros que estão aqui no plano básico. E no plano superior, a gente entra com o martelinho de ouro, tá? E o reparo abaixo da franquia. Isso quer dizer que é, um conceito parecido já se aplica aqui nas marcas HDI, tá? Sendo vidros apenas no essencial, farol, lanterna, retrovisor e martelinho de ouro aqui no plano VIP, tá bom? No HDI básico, visando sempre o básico, a gente tem somente o plano essencial. Enquanto nos produtos Aliro, nós temos só 2 assistências, a P e a M, que é a P cobrindo somente vidros, igual aqui ao plano básico, e o M incluindo também farol, lanterna e retrovisor. Tá? A Liro é até aqui porque geralmente é o grande atrativo, né? Para onde todo mundo tem a maior preocupação. Falando de carro reserva, a Yellow eu acho que é a companhia hoje que oferece a maior variedade aqui, possibilidades de carro reserva. Então, no momento da contratação, a gente pode escolher entre o tipo de carro reserva, sendo básico, intermediário e luxo, tá? Que é o padrão do veículo que ele vai pegar no momento da locação. E a gente também seleciona ali qual tipo de evento que ele vai querer. Se ele vai querer somente para perda parcial, se ele vai querer somente para indenização integral, para todos os eventos, tá? Então ele tem todas essas quebras aí para escolher exatamente o que o cliente precisa, tá? E dentro aqui das possibilidades, nós temos 7, 15, 30, 35 dias e sem limite de diárias aqui para o segurado, tá? Isso quer dizer que em um caso de sinistro, seja reconhecer ali que há uma indenização integral, seja por roubo, por colisão, ou o que for, ou um sinistro de perda parcial, que eu já fiz a vistoria e constatei que ultrapassou o valor ali de franquia, eu já possibilito aqui o acionamento do carro reserva pela quantidade de diárias que está contratada. Lembrando que, se o veículo for reparado antes do final aqui das diárias do carro reserva, ou a indenização integral for liquidada, for paga ao cliente antes da finalização aqui dos dias que ele tem, o carro reserva ele tem que ser devolvido, tá?
Por isso aqui, o sem limite não quer dizer que ele vai ficar com o veículo aí para o resto da vigência. Ele fica somente até o final aqui da liquidação do sinistro. Além disso, é possível contratar o carro reserva para terceiros, tá? Pelo período fixo aqui de 7 dias, tá? Ou seja, é, tive uma colisão em um terceiro, acionei ali a cobertura de RCF, automaticamente já dá para conceder aqui esse veículo para o terceiro também. É uma mão na roda para evitar dor de cabeça com o terceiro, né? É, Aqui na Yellow, pessoal, acionei o carro reserva em um evento de sinistro, automaticamente ele já é reintegrado para um próximo evento, tá? Estou imaginando que utilizei 15 ou 30 dias, para o próximo acionamento eu tenho 15, 30 dias também sem custo, tá bom? Na HDI a gente tem os mesmos conceitos aqui de 7, 15, 30 e 45 dias, tá? Porém, o carro reserva ele não é reintegrado para um próximo evento. Então, se eu esgotei as diárias no primeiro acionamento, eu preciso fazer um endosso, tá? Reintegrando aqui essa cobertura. Ou se sobrou diárias, eu posso usar em um próximo evento, tá bom? O auto básico aqui eu posso contratar somente 7 dias. E na Aliro, eu só tenho hoje a disponibilidade aqui de carro reserva no M, tá? No Pop a gente vai passar um pouquinho mais para frente, mas essa substituição aqui do carro reserva foi concedido aqui o voucher mobilidade, tá? Que seria o quê? Um voucher ali para o cliente usar em aplicativos de transporte, Uber, 99 mais comumente, né? Durante aí o período de sinistro que ele vai ter. Agora me falha qual que é o valor exato. Eu acho que é de 350 reais, tá? Que seria aqui o equivalente a esses 7 dias de carro reserva. O que é legal, tá, pessoal? Na marca Yellow, no momento de sinistro, que for acionar aqui o carro reserva, ele tem a opção, se ele preferir, pegar o voucher mobilidade também. E aí ele vai ser respectivo à quantidade de diárias que ele tem. Quanto mais diárias ele teve contratado, maior vai ser o valor desse voucher aí, caso ele opte por essa opção, tá bom? Falando aqui de formas de pagamento, todas as marcas fazem aqui no boleto até 10 vezes com juros, tá? E aí, no cartão de crédito também, todas fazem em 12 vezes sem juros. E no débito em conta, tanto Yellow quanto HDI, 6 parcelas sem juros ou 10 com juros. E na Aliro, com esse conceito de ter a flexibilização, o cliente que está sensível a preço, a gente tem 10 parcelas sem juros no débito no Aliro M e 12 sem juros no POP, tá? Na Yellow e Aliro hoje também existe a opção do pagamento via Pix, tá? Que também pode ser feito em até 10 vezes com juros, tá? Semelhante ao boleto. Falando dos diferenciais aqui, pessoal, acho que todo mundo está familiarizado já com o conceito de franquia, tá? Mas só para a gente passar rapidinho, aqui nós temos a franquia obrigatória ou normal, tá? Vou passar aqui um conceito básico, né? Para a gente assimilar bem esses valores de franquia, por quê? A gente chama de obrigatória, às vezes é normal, às vezes é a reduzida, às vezes é a facultativa, às vezes é a majorada, tá? Então, basicamente aqui, a gente sempre presta atenção na porcentagem que é apresentada, tá? Sendo que a franquia obrigatória aqui, ou normal de 100%, é a franquia padrão daquele veículo, é a franquia cheia. Tem 100% ali do. Pessoal, Kevin caiu, nós já estamos restabelecendo, tá? Um minutinho. Será que ele machucou? Kevin, Opa, desculpa aí. foi só um É, escorregão. Cadê você agora? Só para eu colocar você como destaque.
Boa. Pode continuar, que eu Minha vou... tela já está aparecendo aí? Sim. Legal. Então aqui, pessoal, a franquia normal ou a franquia obrigatória seria a franquia cheia, tá? Que tem 100% do valor. Quando a gente faz o cálculo ali da franquia obrigatória, vamos imaginar que ela é de R$ 1.000, tá? A gente se apega sempre ao quê? Ao percentual das demais franquias. E aí é quase indiferente se a nomenclatura dela vai ser reduzida, facultativa, majorada, o que for. Por quê? Eu tendo aqui 100% da franquia no valor de R$ 1.000, a gente sabe que a 25% vai ser 25% em cima aqui do valor dessa franquia primária, que seria o quê? R$ 250. Assim como a reduzida em 50% vai ser 500, 75.750, 1.500, 2.000, R$ 3.000, tá? Esse mesmo conceito aqui se aplica para as franquias da HDI, tá? Então a gente tem a franquia normal, reduzida e facultativa. A diferença é que a HDI aqui tem o seguro da franquia, que ela é o quê? No primeiro sinistro do cliente, ele tem a isenção do pagamento de franquia, tá? Então vamos imaginar que houve um sinistro ali de perda parcial, minha franquia era de R$ 3.000 e os reparos deram, sei lá, R$ 5.000, tá? Ele consegue fazer esse acionamento e essa franquia de R$ 3.000 ele não paga porque ele tem contratado aqui a cobertura adicional aqui do seguro da franquia, tá? Então, nesse primeiro evento não tem. Agora, se ele tiver um próximo sinistro, esse próximo sinistro sim vai ter essa cobertura de R$ 3.000 que ele foi isento no primeiro evento de sinistro. Tá bom? Daqui da reposição de peça, pessoal, nós temos dois conceitos, tá? As peças originais ou as peças compatíveis. As peças originais são as que são fabricadas pelo mesmo fabricante ali que a montadora usa, né, nos veículos. Então, seriam ali as peças originais de fábrica, que a gente chama, tá? Que são as mesmas ali de que, por exemplo, comprei um veículo 0 km, ele vem ali com o radiador XY. Tá? No momento de reparo, é usado esse mesmo radiador XY. Tá? Qual que é a diferença da peça compatível, tá? Esse radiador XY, ele é produzido por outras pessoas, então ele vai vir com o nome XYZ. Só que toda a característica técnica dele, métodos de produção, certificação do Inmetro e tudo mais, são garantidos, tá? Então aqui nós temos o quê? Uma peça com as mesmas características ali do fabricante principal, tá? Só que feito ali por outra empresa, outro fabricante. Não são peças recondicionadas, não são peças recuperadas de outros veículos, nem nada do tipo. São sempre peças novas, tá, pessoal? E aqui a gente tem um detalhe muito importante. Qualquer peça vinculada à segurança do veículo, essas daí, mesmo sendo aqui a reposição por peça compatível, essas daí são usadas também do fabricante original, tá? Então, é, é comum o pessoal achar que aqui são peças recuperadas, né? São peças de desmanche ou algo do tipo. Não tem nada a ver, tá? São sempre peças novas, com nota fiscal, tudo bonitinho. Kevin, vou te interromper um segundo. Alguém Sim, realmente questionou sobre peças? Por favor, informe no chat se a sua dúvida foi totalmente sanada. Obrigada. Sobre logomarca, né, Rô? E sobre peças compatíveis também, e inclusive perguntaram se a Liro M só usa peças compatíveis. No nosso cotador de automóvel, Elon, me ajuda com HDI, Kevito. uhum. Existe a informação se é para contratar peças compatíveis, se pode utilizar ou se são peças originais no próprio cotador, tá, pessoal? Pode seguir, É, Kevito. no auto exclusivo, pessoal, a peça é somente original, tá? No auto perfil, você consegue selecionar lá entre original e compatível, só que o setado ali de padrão, ele vem como original, tá? A mesma coisa na Liro M, tá? Ele vem setado como original,
tá? Na verdade, acho que 95%, quase todos que a gente tem contratado no Aliro M são peças originais, mas eu posso trocar também para peças compatíveis, tá? No Aliro Pop e no Auto Básico aqui, que são aqueles que eu falei no início, eles têm como característica principal usar somente esse tipo de peça, tá? Então, nesse caso aqui, ela vai ser somente compatível. E lembrando que, uma vez selecionado aqui um produto com esse tipo de peça, ou fazendo a contratação com esse tipo de peça, os reparos eles são exclusivos em oficina referenciada, tá? Ele não pode ser de livre escolha, tá bom? Vamos seguindo aqui, que a Rô trouxe ali um questionamento sobre o livre escolha, né? Que geralmente o livre escolha ele está atrelado mais aqui à cobertura de vidros, tá? E eu acho que esse daqui merece uma atenção especial, por isso que eu estou voltando, tá? Na HDI, a gente tem a opção aqui da cláusula de vidros com logomarca. Isso quer dizer que além ali do vidro que a Autoglass, que é a prestadora oficial da HDI, vai colocar, ele também vem com a impressão ali de logomarca. Mitsubishi, Corolla, Honda, da forma ali que o fabricante, a concessionária costuma colocar. Porém, ele continua sendo instalado pela Autoglass, tá, pessoal? O que muda é estritamente a logomarca, tá? Porque o vidro é o mesmo. O vidro que a Autoglass instala e o vidro que a concessionária coloca também é o mesmo. A diferença é que a concessionária, por padrão, sempre vai ter a logomarca. E para fazer essa substituição aqui nos planos HDI através da Autoglass com logomarca, precisa ter esse flagzinho lá de logomarca junto, tá? A diferença aqui do produto Yellow, qual que é? A gente não trabalha com essa nomenclatura de logomarca. A gente vai ter a opção padrão ali da cobertura de vidros, que vai seguir o mesmo molde. A maioria dos casos trocados pela Autoglass também, sem essa característica de logo, tá? O que vai mudar? A gente tem a opção de livre escolha, tá? E a livre escolha não necessariamente tem ou não ali a logomarca. O fato é que como ele é livre escolha, se o cliente quiser levar em uma concessionária, ele pode. Se ele quiser em uma loja perto da casa dele que faz a substituição com ou sem logomarca, também. Então aqui, na verdade, ele fica livre para fazer a substituição aonde ele quiser, tá bom? Então a gente não tem essa amarração aqui de fazer a troca com o logo na Yellow diretamente com a Autoglass. Ele pode fazer na prestadora que ele preferir. Porém, se ele quiser fazer a substituição de logo na Autoglass também, ele pode, tá? Aí, se permanecer alguma dúvida quanto isso, Rô, ou Eli, me sinalize aí, por favor, tá? Então Obrigada, é isso, querido. tá? Pode seguir. Valeu, valeu. Então é isso, tá, pessoal? Falando de peça original. É a peça da montadora, ele pode levar tanto nas oficinas referenciadas quanto na de livre escolha, e as peças compatíveis são as peças com as mesmas especificações técnicas, novinhas também, a diferença é que ele também só vai levar na oficina referenciada, ele não pode fazer na oficina de escolha dele, tá? Falando aqui de assistência residencial, na Yellow a gente pode escolher, tá? Tem um flagzinho lá no cotador, assistência residencial. E aí ele consegue aqueles serviços básicos para residência, que vai ser chaveiro, eletricista, encanador, né? Um desentupimento, coisas assim um pouquinho mais básicas, tá? Mas é contratado à parte. Enquanto na HDI ela está disponível automaticamente dentro do plano especial e VIP de assistência 24 horas. Então, eu já tenho acesso a esses pequenos serviços para residência dentro aqui dos principais planos de assistência. E no básico e na Liro, como o foco é custo, não tem, tá?
Falando de motoristas de aplicativo, tá, pessoal? Na Yellow, marca Yellow, o único produto que aceita motorista de aplicativo e taxista é o alto perfil, tá? Na HDI, o alto perfil também vai aceitar o motorista de aplicativo, contanto que a contratação seja exclusiva de RCF. Taxista, nenhum produto da HDI hoje aceita, tá bom? E na Aliro, aqui nos produtos compreensivos que a gente passou, a gente também não aceita motorista de aplicativo nem taxista. Ou seja, falando de motorista de aplicativo para o nosso grupo hoje, se ele quer uma cobertura compreensiva, a opção restrita fica ao alto perfil da Yellow, tá bom? Vou Aqui te a gente... interromper um momento, posso? Sim, por favor. Algumas perguntas. Pessoal, por favor, quem não teve a sua dúvida respondida no chat, por favor, pode copiar e colar, tá? Porque a gente esperou praticamente terminar a apresentação. Kevin, tu tem algumas perguntas referente à blindagem, eu já respondi, que na Yellow são 5 anos de utilização, a contratação é obrigatória, e com relação à HDI, pediram reforço. Já vou fazer 2 perguntas a mais, que aí você já responde. Comissão 30% na HDI, é uma pedida dos corretores, temos previsão, mudanças. E a terceira é sobre peças compatíveis, já ficou claro. Por favor, quem perguntou sobre peças compatíveis, só responde no chat se ficou claro após toda essa resposta aí do Kevin. Pronto, Kevin, tu pode falar e eu aguardo o pessoal que tiver dúvida sobre peças compatíveis, que foi um assunto bastante abordado, informar se foi totalmente sanada. Legal. Pessoal, sobre comissão, a gente está trazendo várias novidades, tá? Tá estudando várias coisas novas aí para todas as marcas, tá? Não direcionando esses esforços para Yellow ou para HDI ou para Liro, né? Então, a gente está fazendo aqui tudo que for possível para trazer de melhor o que cada uma pode oferecer, tá? Então eu não posso passar uma data exata disso, mas sim, existe sim uma possibilidade de da gente melhorar a comissão na HDI para algo mais próximo do que a Liro e a Yellow traz hoje, tá E bom? Kevin, só para, né, complementar, saiu essa semana uma comunicação sobre isso, né? Um spoiler. A gente está preparando aí uma mudança. Já vai chegar, só um minutinho. Eu queria só complementar a parte daqui dos compatíveis, das peças compatíveis, porque só faltou um ponto. Se estende para terceiros as peças compatíveis, ou se é Não, sempre isso. não. As peças compatíveis a gente se refere sempre somente ao segurado. O terceiro só vai ter algum tipo de recomendação para substituição de peça compatível se a peça original de fábrica não tiver disponível, não tiver previsão de chegada, prazo for muito prejudicado por isso, tá? Então, aí sim, recomenda-se, né, pro terceiro, ou se não, isso daí é pago de uma forma monetária, Isso. né, para ele fazer essa substituição depois quando for viável, tá? Mas terceiro não se aplica a peça compatível, não. É isso, pode continuar. Boa. Aqui, pessoal, a gente tem só uma ilustração, né, sobre os raios de aceitação, e eu vi aqui uma pergunta falando sobre as cilindradas aceitas, né, no produto de moto. Pessoal, a moto é emplacada, já pode colocar lá no cotador, tá? Que ela já tem ali os filtros para aceitação, acho que a partir de 120 cilindradas, 150, me falha, tá? Mas motos de baixa cilindrada já são aceitas. O que não vai aceitar são aquelas motos que hoje também não precisa, né, mais de carteira por ser carteira de habilitação por ser cilindrada muito baixa. Então, essas daí a gente ainda não aceita. Mas a moto, se ela teve emplacamento,
e ela tem ali aquela cilindrada mínima, né, para esse requisito, ela já é aceita, tá? Vamos lá então, pessoal. Agora ficou um pouquinho mais fácil, porque a gente já passou pela maioria dos conceitos. Então aqui a gente está vindo para os produtos de roubo e furto ou indenização integral, tá? Que eu acho que fica até mais fácil da gente se referir. Que vai ser o HDI AutoFit e o produto Aliro Auto P, tá? O AutoFit, a gente vai ter duas possibilidades de contratação, assim como o Auto P, tá? A primeira são as coberturas de incêndio, roubo e furto, tá? Para ambas funciona desse jeito. Essa seria a cobertura básica. A diferença é que no AutoFit eu consigo incluir também uma cobertura para indenização integral de colisão, tá? E no Aliro Auto P, além da cobertura de colisão, também entra cobertura de alagamento, tá bom? Então, essa daqui é a diferença crucial aí, eu diria, entre os dois, tá? Então, aqui a gente vai ter outros limites, né, os mesmos limites, né, de comissão, similar aos demais produtos Yellow, Aliro e HDI. A IS de aceitação é de até 150 mil em cada um desses produtos, ou seja, carros com um valor superior a esse valor já não são mais aceitos nesses produtos. A porcentagem FIP fica limitada ao 100%, com aquelas características de depreciação que podem ser identificadas também, que a gente já falou. E a cobertura de terceiros é limitada a 300 mil. E aí é feito aquele joguinho. Eu posso contratar 150 mil de cada para completar os 300 mil. Eu posso contratar 100 mil e 200 mil de danos corporais, ou o contrário, da forma que o cliente mandar aí, ou que vocês identificarem que fica melhor. Os danos morais, na Lírio, ele é fixado em 10 mil, enquanto na HDI ele vai ser sempre 20% dos danos materiais contratados. Ou seja, contratei aqui 100 mil de danos materiais, eu vou ter 20 mil de de danos morais, né, automaticamente. Em ambos produtos, não posso contratar só APP. Não posso contratar o APP, perdão. Aqui falando de coberturas adicionais, por já ser produtos voltados a pessoas sensíveis ao preço, né, e já não fornecerem a cobertura principal de forma ampla, as coberturas adicionais também são limitadas, tá? Então aqui a gente tem somente danos morais no Aliro P, e no FIT a gente tem os danos morais, blindagem e acessórios. Nesses produtos são aceitos motorista de aplicativo, tá? Com o detalhe que na HDI nenhum produto aceita taxista, tá bom? E no Aliro P aceita tanto motorista de aplicativo quanto taxista. Aqui então, trazendo de uma forma mais simples, pessoal, ó, motorista de aplicativo, que deve ser algo recorrente para vocês, é seguro compreensivo no nosso grupo e ela um alto perfil. Seguro para terceiros, para motorista de aplicativo. HDI alto perfil com a cobertura exclusiva de RCF, sem a contratação de casco. E o seguro de indenização integral mais cobertura de terceiros, o Aliro P, tá bom? Então aí a gente tem possibilidade para o seguro compreensivo, para o seguro somente de RCF e para o seguro aqui somente de indenização integral e terceiros. Falando de assistência, entramos no mesmo conceito que já passamos. Então, aqui na Liro, a gente tem o pacotinho fechado, tá? Com 3, 4 e 6 acionamentos. E aqui também os mesmos limites e serviços que a gente se referiu lá nos seguros compreensivos. A diferença é que aqui, no especial e no superior, não entra a assistência residencial, tá, pessoal? Vidros e carro reserva, em nenhum dos casos é possível de contratar. Por enquanto. Falei que a gente está preparando bastante coisa legal, pessoal. Outro spoiler, tô gostando.
Aqui nas formas de pagamento, a gente tem o mesmo conceito também que já foi apresentado na outra, tá? Então, cartão de crédito até 12 sem juros, débito em conta na Aliro 12 sem juros, ou 6 sem juros na HDI e até 10 com juros, tá? Boleto e Pix tem juros em todas. E agora a gente passa aqui pro mais facinho, digamos, né? Que seria o proteção RCF, né? Proteção apenas para terceiros. Então, aqui na Yellow, a gente tem um produto específico para ele, que a gente lembra do autoconsciente, que é mais ou menos o quê? Se eu não vou fazer o seguro para o meu carro, eu vou fazer aí pensando pelo menos em outras pessoas, né? Tô sendo consciente nesse sentido. Não fui eu que criei o nome, mas imagino que a ideia foi essa. Aqui a gente não tem uma cobertura para casco, tá? No Yellow autoconsciente. Os mesmos limites de comissão. IS e FIP não vêm ao caso, porque o veículo não vai ter cobertura. E a cobertura de RCF pode ser contratada aqui até 650 mil dentro da continha apresentada. E eu ainda posso contratar o APP, tá? Agora, no produto HDI, o que que acontece? O produto exclusivo de RCF também é o alto perfil, tá? A diferença é que quando a gente for começar a fazer a cotação, ele tem uma abinha lá que pergunta: você vai querer o alto perfil compreensivo ou o RCF? Você trocando ali, ele já automaticamente vai modelar ali o restante das informações da cotação para aquela cobertura básica que você está escolhendo, tá? Eu vou selecionar lá que é exclusivo de RCF, eu já não vou mais poder contratar cobertura de casco, eu já não vou mais poder contratar uma cobertura acessória de blindagem, por exemplo, tá? Então, isso daí o próprio cotador organiza para vocês, tá? Aí aqui a gente só tem essas informações porque o alto perfil de fato aceita uma IS, aceita FIP e tal, mas aqui a gente vai se concentrar no quê? Falando de cobertura exclusiva RCF, a gente vem direto aqui na garantia de RCF, tá? Pula tudo que é de casco e aqui eu posso contratar os danos morais, os danos materiais corporais, danos morais e APP. De cobertura adicional, a gente só tem a extensão de perímetro na HDI, que a gente vai falar um pouquinho, e os danos morais, tá? Com as despesas médicas hospitalares, que também é do APP que pode ser contratado nesse produto. E aqui, o motorista por aplicativo também pode, se for a opção somente de RCF. Então, lembrando, seguro compreensivo no nosso grupo para motorista de aplicativo e ela um alto perfil. Exclusivo de RCF, HDI é alto perfil somente com RCF. E seguro para indenização integral com cobertura para terceiros, Aliro P. Tá bom? Vamos nessa. Vamos a Ah, algumas perguntinhas? Uma pausa? vamos, Vamos. vamos. Então, blindagem ficou claro, Yellow. Ainda continua dúvida sobre blindagem na HDI. Sim. Aí, a próxima pergunta é sobre o vínculo do veículo. O veículo tem que Ô, estar em Rô, nome. Oi, amor. qual que é a dúvida de blindagem da HDI? HDI, se é obrigatório contratar e quanto tempo, qual a idade do veículo para a gente aceitar a contratação de blindagem? E É, ela já ficou obriga... claro. é obrigatório também a contratação de blindagem e kit gás na HDI, tá? É obrigado de contratar também. E a idade para aceitação, olha, se for um seguro novo ou renovação congênere, salvo engano, é de até 5 anos. Porém, se já for segurado nosso, a gente continua renovando aí pelo período que ficar, basicamente, tá? Qual que é a outra, desculpa? Imagina, é obrigatório que, por exemplo, o veículo esteja em nome do Kevin para a gente aceitar a contratação, ou que o veículo esteja em nome do segurado ou do condutor, na Yellow ainda não. Existe alguma mudança, né, em relação a isso? E como que funciona na HDI também? Tá. Hoje na Yellow e na Alira, quando é motorista de aplicativo, o segurado, o condutor e proprietário tem que ser a mesma pessoa,
tá? Isso tanto para motorista de aplicativo quanto para taxista. Na HDI não tem esse tipo de vínculo. Mas tirando o motorista de aplicativo, aí, contanto que haja interesse entre o bem segurado, há ali um vínculo com o condutor, o proprietário, exista uma lógica, né, entre essas pessoas, tudo bem. O que eu não posso é, de repente, pegar um estranho ou irmão do vizinho, do primo da minha tia para ser o segurado, né? E o condutor sou eu, por exemplo, né? Então, existindo ali uma lógica de que o segurado é meu cunhado, o segurado é meu irmão, ou meu sócio, algo desse tipo, tranquilo, tá? Aí não há regra nenhuma, tá? Para nenhuma das marcas, tá? Só essa característica para motorista de aplicativo mesmo. Uma outra pergunta, aí você continua, sobre carro reserva. Carro reserva, a contratação, quando fala de contratação de terceiro, é para o segurado que é terceiro em congênere, ou é para o terceiro que sofreu dano por nosso segurado? Essa é uma. Aí tem mais duas. Tá. Carro reserva, quando a gente fala lá na Yellow, né, no produto compreensivo, que ele tem o carro reserva para terceiros, é literalmente para o terceiro, tá? Então eu tive ali uma colisão, acionei a cobertura de RCF, eu também concedo ali o carro reserva para o terceiro, para ele ficar ali ligeiramente tranquilo, pelo menos nos primeiros dias, tá? É, Quando o nosso segurado ele é atendido por uma companhia congênere, tá? Em caso de sinistro, e ele tem o carro reserva contratado aqui, na marca Yellow e na marca Aliro, as mesmas diárias que eu tenho contratado, ultrapassando o valor da franquia que ele tem aqui com a gente, ele pode acionar também, tá? Então vamos imaginar aqui que eu quero bater aqui no meu carro e eu estou sendo atendido pela companhia congênere. Fiz o meu orçamento lá do sinistro deles e ficou em R$ 7.000. E ultrapassou o valor da franquia que eu tenho aqui na Yellow hoje, que é onde eu tenho o meu seguro. Eu tendo o carro reserva contratado por 30 dias, eu posso acionar esse carro reserva pelos 30 dias, tá? Porque é o que eu já tinha aqui para mim, tá bom? Não tem desconto de bônus nem nada do tipo. Eu só tenho que avisar um sinistro para a gente conseguir sistemicamente organizar isso, tá? Mas eu posso acionar dessa forma. Funciona de forma similar na HDI. A diferença é que esse carro reserva, para esse tipo de característica, ele fica limitado só a 7 dias. Posso Ficou complementar com confuso? uma pergunta nessa parte de carro reserva? Porque a pessoa, não me lembro quem, ela perguntou se existe endosso de reintegração de carro reserva na Agri. Na HDI existe. No, nas outras não? Nas outras, ele é reintegrado automaticamente. Automaticamente. Isso. Tá bom? Ricardo, pode falar, Oi, Ricardo, fica à oi, vontade. Kevin, bom dia. Bom dia. Eu queria só saber sobre restrição de CEP, alguma coisa assim na região. Tem alguma, por favor? Não, não temos restrição por CEP, assim, talvez algo esporádico, se alguma região tiver ali esporadicamente um resultado muito agravado ou algo do tipo, tenho ciência de algum agravo de prêmio para alguma região, mas restrição de eu não aceito essa região, nós não temos. Você tem certeza disso? Tenho. Se houver alguma região aí com alguma característica do tipo, manda pro comercial que te atende, aí a gente já dá uma verificada. Obrigado. Valeu. Vamos a duas perguntinhas, aí você continua?
Vamos que a gente ainda tem um material bem legal para mostrar. Então tá bom, porque acho que O isso aí já Kevin, passou. É Kevin, sobre Oi? oi, desculpa, me permita aí, em cima do que o colega agora acabou de falar, tá? Eu vou até complementar, e acho que ele não complementou o que eu vou falar. Tem algumas regiões, tá, que realmente não é restrição de aceitação, talvez pela zona de risco, tá? Pela zona de risco, nem na Zona Leste, né? Lá no fundão da Zona Leste, algumas regiões onde tem uma comunidade, vamos dizer assim, maior e onde a bandidagem, né, vamos ser bem claro, atua com mais força, tá? A companhia ela não aceita naquele determinado local, mas não é na Zona Leste inteira, ou seja, é em um determinado local. Eu acho que é isso que o colega quis falar, e, e ele não se posicionou dessa maneira quando ele questionou se você tinha certeza ou não, entendeu? Ok, ok. Pode ser, mas de qualquer forma, quando tiver esse tipo de característica, se for uma região que vocês costumam a cotar com frequência, né? é, e tem demanda na área, aciona o comercial, que aí a gente vê se é o caso, tá? Se está ocorrendo ali algum problema na região, a gente está tentando mitigar o risco ou algo do tipo, a gente manda a justificativa certinho. Aí também tem aquele problema de várias situações, né, Kelvin? Ou seja, é o veículo, é o CEP, é o condutor, ou seja, tem uma gama de informações que realmente faz com que a companhia não tenha aceitação daquele determinado veículo, né? É isso que pode Uhum. acontecer. Certo, Roberta? certíssimo, e a gente tem que levar em consideração uma coisa. É diferente a aceitação do automóvel do empresarial, como vocês sabem, que aí sim tem CEP restrito. Agora, essa área não é exatamente do analista de produto alto, tá? É do pessoal de atuarial. A gente vai levantar isso. Por enquanto, o que o Kevin falou é corretíssimo. Nós não recebemos nenhum comunicado informando, não aceitamos riscos no CEP X, CEP A, B ou C, isso não. Agora, o que você falou muito bem, às vezes os critérios de aceitação podem sim se complicar, né, entre aspas, quando a gente já fala de um CEP de risco maior, somando-se a score, a histórico, a modelo de veículo, etc. Tá bom? Então pode continuar, Kevito. Show. Deixa eu fazer Vamos, somente uma pergunta, por gentileza, Kevin. Quando vamos você lá. falou sobre o veículo reserva, no caso de um segurado HDI ou Yellow, ter tido um sinistro superior ao valor da franquia dele nas duas seguradoras, tá? Uhum. Você falou para a gente sobre a contratação de 30 dias do carro reserva. Isso vale para os demais dias? 7, 15, 30? É, É, a lógica é a mesma ou não? É exclusivo de quem contrata 30 dias. não, Flávia. Eu usei só os 30 dias como exemplo, tá? Mas na marca Yellow, se ele tiver por 7, 15, 30 ou 45 dias, por exemplo, ele tem direito ao uso do carro reserva pelo período que ele contratou para ele, tá? Tá. Aí, Na nesse caso, o HDI, endosso é automático ou eu tenho que fazer esse endosso novamente ou não é permitido? na Yellow, Hum, o veículo reserva ele reintegra automaticamente para outros eventos, tá? E não é cobrado nada do segurado. que legal. Na HDI, o carro reserva ele é limitado para esse tipo de evento aí, mesmo ele tendo contratado 30 dias, por exemplo, ele vai ficar limitado a 7 dias, porque é uma característica de que ele está sendo atendido como terceiro, tá? Legal. É, nesse caso, é necessário sim fazer a reintegração da cobertura para um próximo evento, tá? Que a HDI não reintegra automaticamente. Tá. Então, ficou assim. A Elon segue a contratação do cliente, respeita a contratação, a HDI se limita a apenas 7 dias, ponto. E eu tenho que fazer o endosso de reintegração na HDI, Perfeito, isso correto? aí. Joia, amado. Isso aí. Obrigada, um bom dia. Obrigado.
Vamos seguindo aqui, pessoal. Tá acabando, tá? Forma de pagamento é igual o que a gente tinha falado. E aqui, ó, enquanto a Rô passa as perguntas restantes, eu vou dar um tempinho para vocês irem dando uma olhada aqui nesse QR Code, que é um material que a gente vai falar bem rapidinho já já. Pode falar, Rô. Não tem mais pergunta? Prontinho, tem sim, meu querido. Tem. Referente a veículos que transportam mercadorias. Na Yellow, a contratação para veículos que contratam, né, que transportam mercadorias, utiliza-se como utilização particular e informa que visita clientes no perfil. Mas nós tivemos informações que estamos com restrição no que tange a mercadorias do Mercado Livre, por exemplo. E nós sabemos que, uma vez que o veículo transporta mercadorias sem aceitação, a maioria aqui já sabe, né? Gases, combustíveis, etc., que aí o risco como um todo fica declinado. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Na HDI, na Yellow? Tá. Hoje a gente não tem uma regra específica para transporte do Mercado Livre, Shopee, esse tipo de coisa que não seria um transporte independente, né? O pessoal faz o cadastro e faz essas entregas com os carros comuns, tá? Então hoje a gente não tem nenhuma forma, nem chega a perguntar esse tipo de risco no questionário, tá? Então nos nossos filtros de subscrição, coisa do tipo, basicamente basta eu informar que o veículo faz a entrega, faz visita a clientes ou presta serviço, tá? Por quê? Ainda que haja alguma restrição desse tipo, como a gente não pergunta e não tem nenhum tipo de ressalva quanto a isso, mesmo em condições gerais, coisas do tipo, creio que a gente ficaria até fragilizado em um caso de sinistro, né? Que se cogitasse algum tipo de recusa. Então, hoje não temos regras estabelecidas para esse tipo de risco, tá? É uma pergunta bem pertinente e eu vou me comprometer a gente fazer uma comunicação geral sobre. Gente, ele saiu do nada, né? Como se tivesse tirado. Ele já volta. Parece que veio uma notificação de que me tiraram da apresentação. Isso é. É, Mas então a gente se compromete em fazer uma comunicação, tá? As comunicações, pessoal, do grupo HDI, elas chegam para vocês nas quintas-feiras e da Yellow na sexta, tá? Então a gente dá uma revitalizada nessas regras, reforça e deixa até formalizado aí para vocês em casos futuros, tá bom? Perfeito. Uma coisa que eu vi que foi uma dúvida geral, até explica um pouquinho melhor para a gente, Kevin. Pessoal, a gente faz parte do mesmo grupo, né? Como vocês sabem, as marcas Yellow, Aliro e HDI, porém com cotadores totalmente apartados, não são unificados, tá? Regras, cada uma tem a sua, conforme vocês viram, regras, cotador, critério para aceitação. Então, para vocês conseguirem continuar com opções dentro do grupo. Quer falar um pouquinho sobre isso, Kevito? Foi uma coisa que perguntaram bastante. Perdão, Rô, você retoma para mim? Eu distraí aqui um pouquinho. Sem problema. Eu só reiterei aqui que, apesar de Uhum. sermos do mesmo grupo, a Yellow, Liro e HDI, nós continuamos com produtos, processos e cotadores diferentes, não são unificados. A Isso. gente E Elon e a Liro, elas compartilham do mesmo sistema, né? Por ser oriundo da Liberty, né? A HDI, a gente tem ali um sistema totalmente apartado de cotação, acompanhamento de parcelas e coisas do tipo. O que é legal é que, assim, dentro do que é possível, né, assim, o que é mais fácil da gente unificar e facilitar, a gente já está se movendo para isso. Então, ali é um caso que não é exatamente o desejável, né? Mas, por exemplo, as nomenclaturas dos planos de assistência.
Se a gente está no mesmo grupo, é mais fácil a gente deixar tudo com o mesmo nome. Em algum momento, se eu quero consultar uma parcela, é, seria legal a gente ter isso concentrado no mesmo lugar. Então, assim, a gente vai mover esforços para que isso em um momento seja unificado, mas no momento, sim, é separado. A gente tem Elon e Aliro de um lado e HDI em um sistema apartado de outro. Mas as equipes, elas já estão totalmente integradas, tá? Hoje, basicamente, quando a gente fala com um funcionário, seja oriundo Yellow ou oriundo HDI, a gente já está todo compartilhado no mesmo universo e trabalhando simultaneamente com os produtos. Obrigada, querido. Pode seguir e aí a gente vai fazendo aqui as buscas de mais perguntas. Show! Pessoal, agora para a gente finalizar aqui o treinamento, quem conseguiu escanear já cortou um pouquinho do caminho, tá? Quem não conseguiu, eu vou colocar aqui, ó, no nosso chat o link desse material, tá? Isso aqui, pessoal, é uma mão na roda, tá? Por quê? É um material vivo sobre os produtos de automóvel, seja do individual ou do frota aqui da nossa companhia, tá? Então, o que acontece? Muita coisa do que a gente passou aqui, por exemplo, de Elon ou HDI, ó, a gente tem o comparativo com coberturas, se aceita, se não aceita, se tem ou não tem, coisa do tipo, tá? Então, a gente tem tanto do Yellow quanto HDI daí por diante, tá? Ó, é um material bem legal. E o que eu vou pedir para vocês é, não salvem esse material na máquina de vocês, porque a gente salva e aí, se ele é atualizado, a gente continua utilizando uma versão anterior. E aqui o propósito de criação dessa tela foi a gente ter um material vivo para sempre estar atualizando conforme as coisas vão se adaptando, tá? E trazendo coisas mais relevantes, tá? Então, aqui, além desse material comparativo dos produtos de automóvel, a gente vai falar aqui um pouquinho do Guia Internacional, que a gente chamou, tá? Que aí já está um pouquinho mais vinculado com as coberturas lá de extensão de perímetro que eu falei. E também aqui para baixo a gente tem as novidades mais relevantes sobre a cobertura de hadas, das coberturas de vidros que estão gratuitamente para todos os nossos segurados, tá? Se vocês não acompanharam essa notícia, já dá uma entradinha aí no link que aqui explica bastante do que é isso, tá bom? E aqui a gente falando sobre o guia internacional, é a parte aqui que eu acho que é mais legal da gente falar, embora não seja a mais habitual da gente acabar comercializando, tá? Que ela quer dizer o quê? Hoje, Kevin, eu contratei o meu seguro Yellow, o meu seguro HDI, eu só tenho cobertura no território brasileiro? A resposta é não. Eu tenho coberturas para outros lugares, só que aqui a gente tem aplicações diferentes para as marcas, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre Elon e Alira e depois a gente passa para HDI, tá? Aqui, nesse material que eu mandei para vocês, nesse link, vocês podem acessar esse conteúdo depois para ler com calma, tá? Mas basicamente, hoje, na Yellow e Aliro, eu contratando um seguro, eu automaticamente tenho casco RCF e APP e assistência 24 horas estendidas para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia, tá? Automaticamente. É, O que acontece é que essa característica serve apenas para carros de passeio, tá bom? Ou seja, caminhões, eles não se aplicam nessa regrinha aqui. Caminhão, hoje, é somente território brasileiro, tá? Pô, Kevin, que legal. Isso quer dizer que é só eu pegar e ir para a Argentina, por exemplo. Não, tá? Por que não? Porque existe o seguro de carta verde, tá? O que é o seguro de carta verde? Ele é um seguro obrigatório, tá, de comum acordo entre os países estados partes do Mercosul. Isso quer dizer Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Que quer dizer que
Quando eu vou passar a fronteira de carro nesses países, eu tenho que apresentar um certificado de carta verde, que é um seguro que fornece duas coberturas de RCF, uma de danos pessoais e uma de danos materiais. Pô, Kevin, mas você não falou para mim que já tinha cobertura de RCF? Já, você realmente tem, tá? Porém, para esses países em específico que pedem a carta verde, você obrigatoriamente precisa dela para entrar no país, tá? O seguro de RCF, nesses casos, ele vai entrar como um segundo risco. Isso é, se porventura eu estiver lá na Argentina e eu esgotar aqui a minha verba de danos materiais, aí eu entro com a minha cobertura aqui da minha pólice de RCF para complementar aí esse prejuízo, tá bom? Lembrando que a carta verde é só para esses 3 países. Chile e Bolívia hoje não precisa. Então, tudo isso daqui, ó, ele entra automático para esses países, só tendo essa ressalva aí da carta verde. E Kevin, como que funciona a carta verde para contratação na Yellow? Se eu for um segurado que mora na região sul ou no Mato Grosso do Sul, eu contratando ali uma cobertura de RCF em determinado valor, os detalhes aqui, ó, são 75 mil de danos materiais e 150 corporais, ele já ganha cobertura de carta verde, tá? Do contrário, se a gente tem um segurado de São Paulo, do Rio de Janeiro ou qualquer outra região que não seja Sul ou Mato Grosso do Sul, é só vocês pedirem aí para a filial e a filial faz essa emissão avulsa mediante o valor ali do período de viagem, tá bom? Tirando isso, nós temos o quê? A cobertura de extensão de perímetro para os países da América do Sul. Isso é, eu vou estender a cobertura de casco, RCF e APP para os países que não estão aqui na cobertura básica. Ou seja, Colômbia, Equador, Peru, tá? Qualquer país da América do Sul que não sejam esses daqui, se eu for e quiser estender essas coberturas para lá, eu contrato aqui essa cobertura adicional por um período. Belezinha? E aqui tem uma outra característica importante. Pro caminhão, se vocês se lembram que ele não tem a cobertura automática aqui, né? Isso quer dizer que se um caminhão for para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai e contratar a extensão de perímetro, além dos países ali que ela já cobre para os veículos de passeio, ela também passa a cobrir os que não estavam cobertos ali para os veículos de carga. Tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Para HDI, a gente tem isso aqui distribuído de uma forma similar. Porém, hoje, ela só estende casco e assistência 24 horas para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Isso quer dizer que eu também preciso fazer a contratação da carta verde, tá? Para entrar nos outros países. A diferença é que a HDI ela tem um cotador próprio, tá? Para a carta verde. Então eu entro lá, eu vou de tal dia, meu carro é esse, segurado, condutor. Acabou. Emitiu a carta verde ali pelo período contratado, tá? E aí, ela cobrindo somente casco, para esses países, ela tem duas coberturas, tá? Uma vai ser a cobertura de extensão das 3 Américas, que também estende casco para qualquer país da América, que não ali os da cobertura padrão, tá? Então, tirando Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, qualquer outro país que o segurado for viajar e quiser a cobertura de casco, ele pode contratar essa daqui. E também tem extensão de perímetro para Uruguai, Paraguai e Argentina, que vai funcionar também como uma cobertura de segundo risco da Carta Verde. Tirando essas duas coberturas, vocês podem se deparar aqui com o SOAPEX em algum momento, tá?
O Suapex é um seguro obrigatório no Chile, tá? É um seguro exclusivo deles, tá? Não é um acordo entre países. Isso quer dizer que ele só é comercializado no Chile, tá? Então, quando alguém procura a gente, geralmente é porque entrou no site da HDI Chile, né? E lá eles têm a contratação e tal. E lá funciona como o Suapex é uma espécie de DPVAT, tá? E aqui, quando você for passar na fronteira do Chile, se você não tiver contratado, lá eles já têm uma série de estandes, tá? Você pode contratar até pela internet e fazer a emissão na hora, também é bem simples, tá? Mas aí você passa ali a ter o direito de passar a fronteira contratando o seguro Suapex. Aí aqui o recado que a gente quer deixar é que a gente não tem vínculo nenhum com o Suapex, mas por ser ali um assunto, né, que sempre gera muita dúvida, a gente trouxe aqui algumas informações sobre ele também, tá bom? Então é isso, pessoal. Se a gente tiver alguma dúvida, alguém quiser ficar mais um pouquinho aí, fica à vontade. Do contrário, por hoje a gente passou pelos produtos aí da família Alto. Obrigada, viu, Kevin? Foi muito bom a sua explanação durante todo o treinamento, muito esclarecedora. Ah, obrigado, Flávia. Ô, Kevin, bom dia. Bom dia. Esse material que está na tela, eu consigo acessar ele pelo portal da Yellow ou só por esse link que você disponibilizou? É pelo link que eu mandei. Eu vou mandar ele aqui de novo, tá? É Ok. E por esse link. também, e a gente pode enviar por e-mail também, né, Kevin, para quem responder a pesquisa. Por que que a gente precisa que responda? Porque aí a gente vai ficar com o e-mail de cada corretor. A pesquisa que você fala é a lista de chamada, certo? Isso, meu amor, isso mesmo. Olha, o Lau acabou de enviar aí novamente no chat, tá? Então, se alguém tiver algum problema na hora de olhar o QR Code e tal, pode enviar, responder a pesquisa que a gente responde, a gente envia por e-mail, tá? Legal. Vamos ter que Pessoal, repetir, viu, Kevin? Vamos ter que repetir. Fez muito sucesso. Muito obrigada, eu fico Kevin e feliz. Eli. E queridos corretores e queridas, muito obrigada pelo tempo que vocês dispuseram para se capacitar, conhecer mais as nossas marcas. Obrigada mesmo. Desculpem as intercorrências com a ferramenta. Hoje nós tivemos aqui nos bastidores, o Teams não colaborou, mas os meninos brilharam e muito obrigada pela participação de vocês, tá? Teremos um próximo, com certeza. E se por acaso alguma dúvida não foi sanada aqui, podem ficar tranquilos que nós responderemos em breve. Tá? Obrigada a todos. Podem falar, meninos, fiquem à Obrigada. vontade. Queria dizer, Hum. antes, só que eu fiz um compilado aqui de todas as perguntas, tá, pessoal? E são pontos, assim, muito bacanas para a gente até mesmo enriquecer o nosso material, trazer a parte de funerário que a gente viu, o tipo de CEP de circulação. Assim, o tempo, ele querendo ou não, é um pouco mais apertado, mas a gente pode ter certeza que a gente vai dar uma melhorada também aí no nosso material, ainda mais. Muito importante a participação de vocês, agradeço imensamente. É o primeiro e certeza que virão muito mais, tá? Pode falar, Kelly. Muito obrigado pelo tempinho, pessoal. Sei que não é fácil parar 1 hora e meia de trabalho, né? Hoje é tudo muita correria, mas de coração, muito obrigado. Obrigado pela participação. Se puderem, responda a pergunta aí para a gente estar sempre melhorando. E ficamos à disposição aí para sempre estar caminhando junto, tá bom? Aqui a gente realmente é um time, tá? Não só falando de companhia, mas os corretores, né, são uma extensão do nosso time. Então, tamo junto aí. Podem contar muito com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia para vocês, viu? Bom fechamento. Um excelente dia a todos. Até o próximo treinamento. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.